capítulo 44. Então, câncer de mama e gravidez é um tema que eles costuma cair mais ou menos umas duas questões. Por definição, o câncer de mama que acontece na gravidez é aquele que acomete a gravidez até um ano após o parto, para fins epidemiológicos, né? Só que a gente só tem condutas diferentes durante a gravidez, né? Durante o puerpério não muda muita coisa. E aí, nessa brincadeira de grávida, é que eles gostam de brincar. É a segunda neoplasia mais comum na gravidez, 0,4% dos casos de câncer em mulheres entre 16 e 49 anos, e ela tem aumentado a incidência nos últimos anos, principalmente porque as mulheres têm engravidado mais tardiamente. Câncer de mama e prognóstico, isso é o que eles gostam de brincar, né? Os dados da piora do prognóstico são conflitantes. Meta-análise de 2012, 3.628 gestantes versus 37.100 controles, o pior prognóstico quando era feito o diagnóstico no puerpério. A meta-análise que eu apresentei no congresso mostrou que há um pior prognóstico quando o diagnóstico é na gravidez, independente da fase aí do puerpério, independente do estadio, tá? Gravidez subsequente ao câncer de mama, isso aqui que eu acho que vai cair, né? Que foi a meta-análise desse ano. Então, até antes da publicação da meta-análise que aconteceu em 2021, os estudos multicêntricos caso-controle não tinha diferença no disease-free survival no grupo de mulheres com câncer de mama após a gravidez e sem gestação. Como nós não temos uma recomendação de quando você pode engravidar depois de um câncer de mama, então, Sangala, em 2019, recomenda 18 meses após o término do tratamento. E aí fica ruim para a mulher saber quando que ela vai engravidar. Então, o que a gente sabe é, quando a meta-análise que foi publicada esse ano, que o Eduardo Millen falou lá no congresso, é que há uma melhora do prognóstico das pacientes que têm uma gravidez subsequente a um câncer de mama. Que tem uma gravidez subsequente a um câncer de mama. Isso que foi o dado importante da meta-análise que o Eduardo Millen falou no congresso. Então, dessa forma, a gente pode pegar uma paciente que tem desejo de gravidez e orientar ela que ela não vai ter uma piora na sobrevida dela se ela engravidar. E a outra coisa que eles gostam também de falar é que aborto terapêutico não vai melhorar o prognóstico. Então, quando que eu vou pensar em fazer aborto? Em nenhum momento, a não ser que a paciente seja uma paciente metastática e você tem que tratar ela. Então, nesse caso, você não vai fazer um aborto terapêutico. Você vai fazer o tratamento dela, que é mais importante do que a gravidez. Então, digamos, o diagnóstico de uma gravidez, um câncer de mama no primeiro trimestre, e essa gravidez, esse câncer de mama é metastático. Ou você vai fazer todo o tratamento dela, independente da gravidez. Quanto ao diagnóstico, normalmente é mais tardio, principalmente porque as mamas são mais densas, devido às alterações gravídicas gravídicas e da lactação. Mamografia e ultrassom podem ser utilizados na gestação sem nenhum problema, principalmente a mamografia, que tem o medo aí da dose de radiação. Ressonância magnética, você pode utilizar sem contraste, e se você quiser utilizar, você tem que usar um desses dois contrastes, né, que é o gado-benato ou o gado-terato, são contrastes que não tem problema. O gadolínio não pode utilizar, já caiu questão de prova falando de qual que é o contraste que você pode usar na grávida. Evitar PAF, isso é clássico, né, você tem uma hipercelularidade das gestantes, então, por conta dos hormônios, e aí, consequentemente, você vai ter mais falso positivo, e você pode estadiar as pacientes com ressonância magnética sem contraste, ultrassom de abdômen, raio-x, mas evitar as tomografias. Com relação a tratamento cirúrgico, primeiro trimestre, você vai fazer mastectomia com BLS ou mastectomia com esvaziamento, de acordo com a indicação. Lembrar que como que eu posso fazer linfonodo de sentinela na gestante? Apenas com radiofármaco, né? Eu não posso fazer com
azul patente. E por que que eu não vou fazer uma cirurgia conservadora no primeiro trimestre? Aí simplesmente por uma questão de matemática, né? Vai passar o prazo de fazer a radioterapia, né? Então aí é por isso que eu não posso fazer uma cirurgia conservadora no primeiro trimestre. É exclusivamente por conta de não perder o prazo da radioterapia. Tratamento sistêmico pode ser realizado no segundo e terceiro trimestres. Ela pode ser feita QT adjuvante ou neoadjuvante. Você não pode usar metotrexate. Os esquemas que a gente vai usar é antracíclicos e ciclofosfamida. Taxanos, hoje, os taxanos podem ser utilizados na gestação. Até um tempo atrás não estava liberado. E os tratamentos anti-HER ainda não estão liberados para serem utilizados em gestante. E o ideal é você suspender a químio mais ou menos de 3 a 4 semanas antes do parto, por imunossupressão do feto. Terapias-alvo. Então, nenhuma terapia-alvo está autorizada. O trastuzumab é classe D. Ele pode provocar hipoplasia pulmonar, anomalias esqueléticas, insuficiência renal e óbito fetal. E outras terapias também não estão contraindicadas, como bevacizumab, olaparib, todas essas estão contraindicadas. Hormonioterapia também é contraindicado na gestação. Essas são as principais malformações que podem acontecer: tamoxifeno, alterações craniofaciais, genital ambígua e óbito fetal, e os inibidores de aromatase ou análogos devem ser evitados também. Aqui o que nós temos do NCCN, aqui está a versão do ano passado, mas a versão 2021 do NCCN não teve nenhuma mudança em relação a câncer de mama durante a gravidez. Você pode fazer raio-x de abdômen com proteção abdominal, ultrassom de abdômen para avaliar metástase hepática e considerar a radioterapia não contrastada para avaliar metástase em esqueleto. Primeiro trimestre, você vai discutir o tratamento, você vai continuar a gravidez, mastectomia com esvaziamento axilar. Então, o staging axilar segue os mesmos critérios de uma não grávida, então, os mesmos critérios de linfonodo sentinela. Segundo e terceiro trimestre, você pode fazer mastectomia ou cirurgia conservadora, ou quimioterapia neoadjuvante, depois mastectomia ou conservadora, e no terceiro trimestre você pode fazer mastectomia com cirurgia conservadora independente. E aí a terapia adjuvante também segue do mesmo jeito. Então, se você fez uma mastectomia, você vai indicar quimio adjuvante. Você vai deixar a rádio sempre para o pós-parto e você vai deixar a endocrinoterapia para o pós-parto. Isso vale para qualquer trimestre, tá? Então, vamos lá para as questões. Aonde que eles vão brincar com você? Vão brincar com vocês aí nas questões em relação a linfonodo sentinela, se a interrupção da gravidez melhora o prognóstico ou não melhora. Isso já caiu algumas vezes, tá? Então, vamos lá para as questões. No câncer de mama e gravidez, tema 2011 e 2014. A interrupção da gravidez está indicada na maior parte dos casos? Não. A interrupção deve ser indicada antes de 12 semanas? Não. A interrupção está indicada quando existir indicação de rádio? Também não. A interrupção da gravidez não melhora o prognóstico? Essa está certa. A interrupção deve ser feita quando o diagnóstico é feito no início da gravidez? Também não. Então, classicamente, interromper gravidez não melhora o prognóstico do câncer de mama. Em relação ao carcinoma de mama associado à gravidez, podemos afirmar que deve ser tratado com mastectomia simples, a interrupção da gravidez não melhora o prognóstico, está errado. É frequentemente achado de metástases placentárias? Não, né? O prognóstico não difere da grávida na mesma faixa etária e estadiamento? Então, essa era a resposta clássica dessa pergunta, tá? Na verdade, hoje, com as meta-análises, ainda nós não temos essa resposta. Por quê? Não tem estudos randomizados, duplos cegos, que foram feitos. A maior parte são séries de casos ou cortes. Então, eu ainda responderia essa daqui. O prognóstico não difere da grávida, da não grávida, na mesma faixa etária e no mesmo estadiamento.
Em relação à gestação subsequente ao carcinoma de mama, é correto afirmar que a gestação em paciente assintomática após o tratamento não piora o prognóstico, tá certo? A piora do prognóstico ocorre nos estadios localmente avançados, tá certo? A piora do prognóstico ocorre se houver metástase à distância, tá certo? As pacientes em estadio 3 e 4 não devem engravidar novamente. Aqui, para mim, o gabarito é todas corretas, né? Então, em relação às pacientes em estadio 3 e 4, não devem, tá certo, né? Não devem. Não podem, aí a gente não pode proibir ninguém de engravidar, né? Elas não devem, tá? Principalmente porque o prognóstico delas é pior, principalmente do 4, né? Essas palavras não devem, não podem, é difícil. A determinação de receptores hormonais em tumores de mama na gravidez apresenta o mesmo resultado das não grávidas? Não. Apresenta mais falso positivo? Não. Apresenta mais falso negativo? Sim. Não deve ser realizado nenhuma das anteriores, então apresenta mais falso negativo. Em relação aos receptores hormonais, o que acontece? Os receptores vão estar todos tomados pelos hormônios da gravidez. E quando você for dosar o receptor no tumor, ele vai dar negativo. Então, é um falso negativo porque ele vai estar dando errado. Durante a gravidez, a biópsia do linfonodo não deve ser realizada, está errado. É contraindicado pelo uso do tecnético radioativo, está errado. Pode ser realizado com segurança com radiofármaco, está certo. Com o corante é o melhor método, está errado. Deve ser feita pela retirada da base da axila, está errado. Então, radiofármaco é o correto para linfonodo sentinela. Então, bota na cabeça de vocês, biópsia de linfonodo sentinela na gravidez pode ser realizado, independente do trimestre, através de radiofármaco. O quimioterápico mais prejudicial para o feto ser usado na gravidez é metotrexate. Então, lembrar sempre que metotrexate é um quimioterápico que não pode ser utilizado na gravidez. A diminuição da sensibilidade da mamografia durante a gravidez deve ser atribuída ao aumento da secreção de líquidos, perda de conteúdo gorduroso e idade mais jovem. Todas essas são condições que a mamografia perde a sensibilidade na gravidez. A incidência de câncer de mama associado à gravidez varia. Então, de 1 para 3.000 até 1 para 10.000 partos. Isso é o que está lá no Frasson. No Veronese está de 1 a 3 para 1.000. E no livro do Sírio está 1 para 3.000. Então, é mais ou menos isso aí. De 1 para 3.000 a 1 para 10.000. Tá? Então, aqui é o que está na literatura, é o que a gente encontra, tá bom? Os outros dados estatísticos. Nas pacientes com câncer de mama e gravidez, podemos afirmar que pode ocorrer metástase para o feto. Não tem descrição de metástase para o feto. Pode ocorrer metástase para as placentas, sim. Não tem havido descrição de metástase fetal. Somente ao melanoma ou carocarcinoma ocorre metástases fetoplacentárias. Está errado, né? Então, B e C corretas. Marque a alternativa correta. A cintilografia óssea pode ser realizada com segurança durante a gravidez? Não. Os taxanos são contraindicados em todos os trimestres da gravidez? Não, né? Nas gestantes, o BLS pode ser feito com azul patente? Não. A ressonância magnética com gadolínio está contraindicada na gravidez? Está certo. O trastuzumab pode ser prescrito na gravidez? Está errado. O retardo no diagnóstico do carcinoma mamário na gravidez se deve a aumento da glândula, edema da mama, aumento da vascularização mamária. Então, A, B e C corretas. Todas essas são causas de retardo no diagnóstico do câncer de mama na gravidez. Sobre o câncer de mama na gravidez, é correto. É definido como aquele que ocorre na gestação, na lactação, até 2 anos após o parto? Não, é até 1 ano após o parto. Associam-se
mais frequentemente a positividade de HER2, receptor hormonal negativo, alto grau, maior tamanho e comprometimento linfonodal. Tá certo, né? O uso de trastuzumab é permitido durante o terceiro trimestre da lactação. Lactação sim, terceiro trimestre não. A BLS é indicada apenas com azul patente? Não. Então, B é a que está certa. Uma gestante de 18 semanas apresenta nódulo de 3 centímetros na mama esquerda, cuja PAF revelou acentuada celularidade, sugestiva de carcinoma. Qual a conduta inicial recomendada? Tema de 2013 e 2012. Ressecção segmentar mais BLS com medicina nuclear, quimioterapia neoadjuvante com ACT, ressecção segmentar com BLS azul patente, repetir a biópsia para diagnóstico histológico. Então, aí, óbvio, né? O paciente fez uma PAF, você vai repetir a biópsia com diagnóstico histológico. Quimioterapia neoadjuvante com CMF, não, também, né? A quimioterapia no segundo e terceiro trimestre de gestação tem como as principais complicações para o feto, exceto baixo peso, sim, ciur, sim, pancitopenia, sim, risco de teratogenidade, não, né? A teratogenicidade acontece no primeiro trimestre. Indução de neoplasia a longo prazo, sim. Então, lembrar, teratogenicidade acontece no primeiro trimestre. No segundo e terceiro trimestre, você vai ter implicações fetais. Baixo peso, ciur, pancitopenia, que mais? Neoplasia induzida a longo prazo. Os principais efeitos da radioterapia no tratamento de câncer mamário em grávida de 25 semanas são, exceto microcefalia o mais frequente, retardo mental, restrição de crescimento, anemia fetal e eritema dérmico, altas taxas de malformações. E aí, pessoal? Então, altas taxas de malformações, nós não vamos ter numa radioterapia com 25 semanas. Qual medicação não... Você concordou aí com essa? Sim, sim. Eu não vou ter malformação, né? Eu vou ter microcefalia. Você está falando exceto altas taxas de malformação. Eu achei que, na verdade, essa questão não tinha nem resposta. Microcefalia mais frequente? Microcefalia, se a questão... Quando colocou aqui mais frequente, ela é a mais frequente que me deixou... Eu marquei a letra A por ter a palavra mais frequente. Ela é realmente a mais frequente? Eu não sei te dizer. Por isso que eu tinha marcado a letra B. Eu marquei letra A, mas assim, para falar que tem mais, que ela é a mais frequente, a microcefalia, não sei. Deixa eu lembrar aqui os principais efeitos da radioterapia. Malformações são no primeiro trimestre, né? É. Isso é consequência de crescimento, de desenvolvimento. Agora, malformação é quando é no primeiro trimestre. A partir do primeiro trimestre, o bebê já está formado. 25 semanas já está no segundo trimestre. É por isso. É isso que o exceto está certo, né? Então, no terceiro trimestre, você não vai ter alta taxa de malformação pela rádio. Ele já passou do primeiro trimestre. Foi aquilo que eu falei anteriormente lá em relação a químio, né? Exatamente. Então, lembrar, quando ele falar de malformação fetal, ele está falando de alteração lá do cromossomo, né? Então, você teve uma indução por alteração cromossômica. Então, isso vai acontecer quando? Quando eu fiz algum tratamento no primeiro trimestre, independente se foi químio ou rádio. É isso, tá? Então, quando eu faço rádio no segundo ou no terceiro trimestre, eu não vou ter uma malformação congênita, eu vou ter alterações estruturais, aí pode ser uma microcefalia, pode ser um retardo mental, restrição de crescimento, anemia, eritema, aí vai várias coisas que você pode ter, mas malformação você não vai ter. Malformação ele está querendo dizer para você que tem uma alteração do cromossomo, é isso. Vai nascer sem que nem a talidomida, né? Nascer com uma malformação de um braço, tal. Isso é quando ocorre no primeiro trimestre mesmo. Questão número 16. Qual a medicação não deve ser utilizada no tratamento sistêmico em nenhum trimestre da gestação? Tema 2018 é o corticoide, taxano, ciclofosfamida,
pertuzumab ou antracíclicos. Então, hoje é pertuzumab, tá? Eu não tenho liberação para utilizar nenhuma terapia anti-HER na gravidez. Entre todos os cânceres que ocorrem na gravidez, o de mama representa estatísticas do Harris e do Frasson, de 0,2% a 3,8%. Tá? Então, entre todos os cânceres que ocorrem na gravidez, o de mama representa isso. Então, isso é o que está lá no livro do Harris e do Frasson. A respeito da mamografia na gravidez, é correto. Está contraindicada? Não. Não deve ser realizada por causar dano fetal? Também não. Apresenta-se deficiente devido à densidade e hiperplasia mamária? Sim. Pode ser substituída pelo ultrassom? Não. A sensibilidade é alta? Não. É 50%. Então, essa está certa. O Veronese fala que a sensibilidade é menor do que 65%. Questão número 19. Com relação ao diagnóstico de massas mamárias palpáveis na gravidez, é correto, exceto core biopsia a melhor opção? Tá certo. PAF está associado com índice mais elevado de falsos positivos? Tá certo. O risco de fístula láctea na core biopsia é alto? Tá errado, né? Não é alto o risco. Você tem risco de fístula láctea, mas não é alto. Biópsia excisional não é apropriada durante a gravidez? Tá certo. O ultrassom é o exame de imagem de escolha? Tá certo. Então, a errada é ultrassom com fístula láctea alta. Questão do tema de 2013. Gestante, 16 semanas, apresenta carcinoma de mama SOE, G3, T3N2M0, receptor hormonal positivo, receptor hormonal 10%, progesterona negativo, HER2 3 cruzes. Qual deve ser a terapia inicial? Tema 2013. Então, é um localmente avançado. Então, ela não vai poder fazer uso de trastuzumab. Então, você vai tirar AC. Hormonioterapia neoadjuvante na gravidez não pode. QT-NEL com 6 ciclos de taxotere, carboplatina e taxano também não pode. Não pode usar metrotexate. Então, você vai fazer QT-NEL com 6 ciclos de AC. E aí estão outros esquemas que você poderia utilizar na gravidez sem nenhum problema. 4AC, 4T, 4AC e 12T e 6TC. Então, todos esses esquemas são aceitáveis. Tema 2011. Em relação ao câncer de mama na gravidez, podemos afirmar que a QT deve ser feita em qualquer idade gestacional, não ultrapassa a barreira hematoplacentária. Está errada, né? Tem que ser evitada no primeiro trimestre. A radioterapia só pode ser realizada após o parto? Tá certo, né? O linfonodo sentinela deve ser feito com azul patente? Tá errado. O tamoxifeno não pode ser usado? Tá errado. A cirurgia deve ser sempre mastectomia? Tá errado também, né? Então, essa acho que era uma questão fácil do tema 2011. Tem menor efeito adverso no nome câncer de mama e gravidez? Químio, anestesia geral no primeiro trimestre, radioterapia, todas com o mesmo impacto, só A e B corretas. Então, aí no caso, anestesia geral no primeiro trimestre é o que tem menos impacto na gravidez, né? No tratamento do câncer de mama localmente avançado da gravidez inicial... Aqui, professor, volta na resposta da... Qual ficou a 22? Ficou bola. A e B? Ou... Não, só bola. Qual tem menor efeito adverso no binômio câncer de mama e gravidez? Somente o que tem menos efeito é anestesia geral. Então, a anestesia geral não vai ter muito impacto, ou quase nenhum, na gravidez, né? No tratamento do câncer de mama localmente avançado, na gravidez inicial, emprega-se a
Pós-aborto terapêutico, mastectomia, rádio, químio, associação das duas, associação dos 3 tratamentos. Então, depois do aborto terapêutico, você pode fazer tudo, né? Químio, rádio, hormônio, tudo. Você tirou a gravidez, né? Se no caso anterior a paciente recusa o aborto terapêutico, a conduta deve ser químio inicial sem methotrexate, cirurgia após quimioterapia, QT adjuvante após cirurgia, radioterapia após o parto. Então, A, B e D corretas. A, B e D corretas. A radioterapia com 5.000 centigraus no início da gravidez determina para o feto a dose equivalente de 20 centigraus. Então, a dose de difusão da rádio na gravidez são 20 centigraus. Sobre as técnicas de fertilização assistida em mulheres com história pregressa de câncer de mama, podemos afirmar que são absolutamente contraindicadas? Não. Estudos recentes sugerem que são seguras? Sim. Somente pode ser realizadas em pacientes com tumores receptor hormonal negativo? Não. Somente pode ser usado em tumores luminais? Não. São completamente ineficazes após a quimio? Também não, né? Então, B é a que está certa. Sobre o câncer de mama na gravidez, podemos afirmar que, tema 2017, os taxanos podem ser utilizados se necessários. A terapia anti-HER pode ser usada no primeiro trimestre? Não. Gravidez subsequente pode ser liberada com segurança após 3 anos do segundo estudo. 3 anos, segundo estudo da COSOG 2017. Não. A radioterapia é totalmente contraindicada, mesmo sem necessidade de irradiar crânio com metástase cerebral. Também não, né? Lembra que eu falei? A radioterapia você vai... Se eu tiver uma paciente com metástase cerebral e você tiver indicação de rádio, você vai fazer a rádio independente da gravidez. O BLS deve ser evitado pelo risco do feto no conceito sanguíneo de 2017? Não. Então, essa é a. Aparentemente, parece fácil, né? A única coisa é que 2014, 2015, os taxanos não eram liberados para utilizar na gravidez, tá? Então, porque essa pergunta, a partir de 2017, 16, eles foram liberados para utilizar na gravidez. Gestantes, tema 2016, gestante com 8 semanas, sem tratamento, com diagnóstico de CDI subtipo HER2 metástase cerebral. Há 1 dia, cefaleia intensa com alteração da consciência e anisocoria. Qual a conduta recomendada? Trastuzumab, quimioterapia com taxano e trastuzumab, rádio do sistema nervoso central, lapatinib, duplo bloqueio com pertuzumab e trastuzumab. Radioterapia. Então, esse é o que eu falei para vocês. Paciente no começo da gravidez, tem metástase cerebral e tem um quadro agudo. Vou ter que fazer rádio, independente da gestação. O câncer de mama... Mas, professor, essa resposta, ela é independente também do trimestre e agora, porque a paciente está em crise, né? Mesmo Isso. que se fosse uma gravidez avançada, era o tratamento de escolha, porque não tem não tinha nada para tirar ela da crise, era como se fosse uma crise visceral, isso aí. Sim, sim. Rádio do sistema nervoso central. Tá? Mas teve gente que respondeu quimioterapia. Ah, tá. Eu só entendi. Entendeu? Porque fica na cabeça da pessoa que rádio é contraindicada na gravidez. E não lembra que nos casos agudos, você vai tratar a doença que pode matar o paciente da melhor forma possível, adequada, independente da gestação. Entendeu? Então, aí também foi só bom para frisar, né, que em qualquer período gestacional, que é importante, entendeu? Não é só porque é qualquer período. Isso é importante frisar. O câncer de mama no ciclo gravídico puerperal é aquele que é diagnosticado durante o período da gestação e também nos primeiros
12 meses após o parto. A faixa etária média em que o câncer de mama se apresenta no ciclo gravídico pueral é entre 32 a 38 anos. Gestante de 28 anos na 23ª semana de gravidez e mutação do BRCA1. Neste caso, qual seria o seu segmento da mama durante o período gestacional, incluindo a amamentação? Segmento de rotina para a gravidez, mamografia e ressonância com contraste durante a gravidez, mamografia e ressonância sem contraste durante a gravidez, mamografia e ressonância com contraste durante a amamentação, mamografia e ressonância sem contraste durante a amamentação. E aí, pessoal? Vai fazer o segmento de rotina para a gravidez, né? Independente da mutação do BRCA, tá? Então, 28 anos, 23 semanas, você não vai fazer nada, né? 28, tema 2016. Essa está repetida na apostila de vocês ou é só na minha? Só na sua, professor. A de vocês tem outra questão? Não, é essa mesmo. É que agora está na 32, né? Ah, Exato, mudou já. Ah, tá. Não, era só, estava duplicado o teste aqui. Desculpa. O tipo histológico do câncer de mama mais frequente no ciclo gravídico puerperal é o in situ, lobular, intraductal, mamário invasivo ou tubular? Mamário invasivo, né? Então, o tipo histológico mais comum no ciclo gravídico puerperal, que aí, vamos lá, qual que é o tipo histológico mais comum na mulher jovem? É o in situ, é o lobular, é o intraductal ou tubular? É o mamário invasivo, né? A probabilidade de uma paciente amamentar após ter submetido a cirurgia conservadora com radioterapia com dose de 50 grays em 25 frações é de 30%. Tá? Questão número 34, tema 2008. Assinale a alternativa incorreta em relação ao câncer de mama e gravidez. A fosfatase alcalina está aumentada na gravidez e não pode ser utilizada como indicador de metástase. Então, essa está certa, né? A fosfatase alcalina na gravidez está aumentada e ela não pode ser indicada como indicador de metástase. Radioterapia, quando indicada, deve ser postergada após o parto. Também está certo, né? Não há contraindicação para o uso de estimulantes de colônia de granulócitos. Então, para usar granuloquine na gravidez. Não tem contraindicação, tá? Recém-nascidos de mães que usaram bifosfonados durante a gestação apresentam hipercalcemia. Essa é a que está errada. O uso de tamoxifeno é contraindicado pelo risco de malformação. Está certa também. O emprego de anestesia geral para tratamento do câncer de mama durante a gravidez é contraindicado? Não. Não há aumento da mortalidade. O risco de trabalho de parto é mínimo. Então, B e C estão corretas. Não há aumento da mortalidade e o risco de trabalho de parto prematuro é mínimo. Em relação aos fetos concebidos após quimioterapia, é correto. Parece não haver aumento de risco de malformação, aumenta o risco de prematuridade, aumenta o risco de recém-nascidos pequenos para a idade gestacional antes do primeiro ano da quimioterapia. Então, todos esses estão certos. Então, lembrar, a quimioterapia, o que mais vocês vão responder aí de alteração é pequeno para a idade gestacional, restrito para a idade gestacional, então restrição de crescimento. No câncer de mama, é incorreto afirmar que, sobre a supressão da lactação, é obrigatória? Então, é incorreto. É obrigatório eu suprimir a lactação? Está errado, né?
Não há evidência de melhora do prognóstico da paciente, está certo. É a tendência preferida, está certo. Deve ser obrigatória nos casos de cirurgia de mama no período puerperal, está certo. Deve ser obrigatória quando há administração de quimioterápicos e radioterapia, está certo. Mas que ela é obrigatória, não, né? São terapias que não devem ser utilizadas na gravidez. Tamoxifeno não pode, trastuzumab não pode, lapatinib não pode, bevacizumab também não pode. Então, todas essas não pode. Vamos acrescentar mais alguns nomes aí. Eu não posso usar pertuzumab, eu não posso usar TDM1, eu não posso utilizar inibidores de ciclina, tá? Diante da indicação de quimioterapia antiblástica durante a gestação, deve-se preferir que droga? Doxirubicina, metotrexato, ciclofosfamida, 5-fluoracil ou docetaxel? Então, doxirubicina, tá? Doxirubicina. Pensando num quimioterápico antiblástico. Tema 2015. A respeito do uso sistêmico durante a gravidez, levando em consideração as recomendações do NCCN 2015.1, podemos afirmar que, então, o uso de terapia endócrina é permitido? Não, né? Continua não permitido até hoje. O uso de antracíclicos é contraindicado durante toda a gravidez? Não. O uso de taxanos deve ser sempre incentivado no primeiro trimestre? Não. O uso de ondansetron, lorazepam e dexamethasona pode ser usado como parte do regime antiemético? Tá certo. Lapatinib pode ser utilizado com segurança no segundo alguns estudos? Também não. Então, a correta é a dado. 41, tema 2015. Uma gestante de 34 anos com idade gestacional de 27 a 29 semanas apresenta nódulo palpável de 2 centímetros no QSL da mama esquerda, endurecido com limites imprecisos, suspeito de malignidade. Qual entre as condutas citadas abaixo você mais indicaria para planejamento de conduta? PAF ultrassom, ressonância magnética, PET-CT, core biópsia guiada por ultrassom ou biópsia excisional? Então, aí no caso, core guiada por ultrassom. Paciente de 38 anos, tratada com câncer de mama há 1 ano, deseja saber se pode engravidar. Foi submetida a mastectomia radical modificada por carcinoma invasivo do tipo não especial, grau nuclear 3, grau histológico 3, resposta patológica completa, triplo negativo. Qual deve ser a sua orientação? A gestação só pode ser liberada após 2 anos. O tratamento de infertilidade, tais como FIV, são proibidos. A gestação só pode ser liberada após 5 anos. A gestação deve ser evitada. A gestação está liberada. Então, aí, ó, gestação só pode ser liberada após 2 anos? Não tenho nenhum trabalho que me fala isso. FIV pior, está proibido? Também não. Só pode ser liberada após 5? Também não tenho nenhum trabalho que falou isso. A gestação deve ser evitada? Não tem nada que me fale que deve ser evitado. Então, a gestação está liberada. Paciente de 35 anos, gestante de 14 semanas, com tumor de 2,5 no QSM da mama direita, qual a conduta terapêutica não deve ser utilizada? Não deve ser utilizada. Mastectomia radical modificada a pata? Posso, tá no primeiro trimestre. Posso fazer uma mastectomia com esvaziamento? Posso. Não fazer sentinela? Posso. Mastectomia Madden? Posso, né? Também estou tirando a mama e mexendo na axila. Cirurgia conservadora com linfonodo sentinela com radiofarma? Posso também, né? Já passou do primeiro trimestre. Cirurgia conservadora com azul patente? Não, azul patente eu não posso. Quimioterapia posso, porque já passou do primeiro trimestre. Então, o gabarito é dado, tá? Eu não posso fazer cirurgia conservadora com sentinela, com radiofármaco eu posso. Então, 43, dado. Questão número 44.
Paciente de 41 anos, primigesta, com 8 semanas, apresentou quadro com múltiplas convulsões. Durante a investigação, foi diagnosticado carcinoma mamário invasivo não especial na mama direita com 3 centímetros, triplo negativo. Nos exames do sistema nervoso central, nota-se inúmeras imagens compatíveis com metástases em cérebro e a punção licórica positiva para as células neoplásicas. A interrupção da gravidez foi discutida, mas a paciente recusou. Diante desse quadro, qual a sua conduta adequada? E aí, pessoal? Apenas químio, radioterapia em sistema nervoso central seguida por químio, aguardar 14 semanas para iniciar o tratamento, aguardar o parto para iniciar o tratamento, interromper a gestação com mandato judicial. Então, conduta, independente da idade gestacional, rádio do sistema nervoso central, seguido por químio. Estou pensando na tratar a paciente, independente da gestação que seja 8 semanas aí, tá? Assinale a alternativa correta sobre o câncer de mama e gravidez. Tema 2013. A mamografia não deve ser realizada devido à irradiação ionizante para o feto. Então, ela pode ser utilizada, a dose de radiação que vai para o feto é baixa. O trastuzumab está contraindicado durante a gravidez devido ao seu alto risco de anidrâmio. Tá certo, né? O tratamento conservador está contraindicado, pois a radioterapia não deve ser utilizada na gravidez. Conservador você pode fazer no segundo e terceiro trimestre. O linfonodo sentinelar deve ser realizado com azul patente, não pode. Mastectomia radical é o tratamento de escolha, assim, não terá necessidade de rádio, não é o tratamento de escolha. Então, essa que está certa. 44, professor, qual é a resposta? A 44 é B? 44 é B. Tá bom, obrigado. Paciente de 31 anos, primigesta, 18 semanas, nódulo de 2,2 no QSL da mama direita, biópsia de fragmento guiada por ultrassom revelou carcinoma invasor. Deseja fortemente manter a gestação. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta. Por ser jovem e provavelmente com mamas densas, além da congestão inerente à gravidez, a solicitação de RM com gadolínio para avaliar a real extensão da doença e a mamopóstase deve ser feita. Não, né? A gente não pode utilizar gadolínio na gravidez. O estadiamento com exames de imagem é importante e a cintilografia óssea deve ser solicitada. A cintilografia óssea não pode. O tratamento cirúrgico poderá ser tanto a mastectomia como a cirurgia conservadora, sim, tá certo? A quimioterapia deve ser iniciada no terceiro trimestre, não. Por apresentar prognóstico pior do que os casos de câncer de mama fora do ciclo gravídico puerperal, a prescrição de taxanos deve ser feita, pois a literatura mostra melhores taxas de sobrevida global e sobrevida livre de doença. Então, o tratamento cirúrgico pode ser tanto uma mastectomia quanto cirurgia conservadora. Gestante de 8 semanas apresenta nódulo de 7 centímetros associado à hiperemia cutânea e linfonodomegalia axilar. Biópsia percutânea mostrou carcinoma invasivo, tipo não especial. Qual seria o melhor método de estadiamento das metástases nesse caso? PET-CT, TC de tórax, abdômen em cintilo, TC de tórax, abdômen, TC de crânio em cintilo, raio-x de tórax, ultrassom de abdômen e ressonância magnética de esqueleto. Essa é a dado o gabarito, tá? Acho que pintou 2 vezes aí. Mas o gabarito da 47 é dado. Raio-x de tórax, ultrassom de abdômen e ressonância de esqueleto. Em relação ao câncer de mama associado à gravidez e lactação, é correto afirmar, exceto. O carcinoma invasor SOE é o câncer de mama mais comum nessa situação, tá certo? Os estudos mostram maior frequência de receptores hormonais nas pacientes grávidas comparado às não grávidas.
As tomografias devem ser evitadas no tratamento para achados inconclusivos de raio-x de mama. A ressonância é uma alternativa, tá certo? A injeção de QT deve ser evitada após pode ser realizada após o primeiro trimestre, entretanto, no segundo trimestre está relacionado à prematuridade. Ciclofosfamida pode ser excretado no leite por ser responsável por neutropenia neonatal, tá certo? Então, a única que está errada é a dos receptores hormonais. Lembra lá que eu falei, os receptores hormonais na gravidez são mais negativos, mas são falsamente negativos, tá? 49. Segundo as diretrizes da ESMO, qual o tratamento cirúrgico ideal para gestante de 22 semanas com carcinoma de mama tipo especial, triplo negativo, G3, 1,3, axila N0, que ocupa 5% do volume total da mama? Então, vai ser cirurgia conservadora com BLS. Certo? Cirurgia conservadora, professor? Hã? Vai dar cirurgia conservadora? Porque respeita o prazo de 6 meses para a rádio, né? Depois de 12 semanas você pode fazer conservador. Então. Não, acho que eu somo aí dá 6 meses, tá certo. Beleza, obrigada. Questão escrita. A respeito do câncer de mama na gravidez, fale sobre prognóstico, interrupção, quimioterapia e rádio. Então, essa é a frase clássica que você pode colocar. Interrupção da gravidez não muda o prognóstico. Quimioterapia só pode ser feita depois do primeiro trimestre, da forma neoadjuvante ou adjuvante, com as esquemas ACT. Não pode usar methotrexate. Acrescentaria aí que eu não posso utilizar terapias-alvo. Radioterapia apenas após o nascimento, realizar na gravidez em situações especiais como metástase do sistema nervoso central e com consentimento materno. Tá? Essa já caiu acho que umas 2 vezes no tema, tá? Mulher de 40 anos. Professor, pode voltar essa questão, por favor? Só para mim. Obrigado. Pode passar. Pode passar. Mulher de 40 anos, tercigesta, 2 partos, grávida da 6ª semana, com diagnóstico de câncer de mama esquerdo, estadio 3B e inoperável no momento, devido ao grande volume tumoral. Apresenta na histologia carcinoma ductal infiltrativo G3 com invasão de pele triplo negativo. Quais exames de estacionamento que você indicaria? Então, raio-x de tórax, ultrassom de abdômen total, ressonância de magnética de esqueleto sem contraste. Acrescentar aí os exames laboratoriais, né, professor? Ou não, porque acho que uma parte do NCCN que lá ele fala de os exames laboratoriais. Porque é o único que você pode facilitar de 1 e 2, né? Só exame laboratorial. Mas aqui é localmente avançado, né? Então, por isso que está estadiando. Se não fosse, ele já falou que é localmente avançado, né? Pois é, por isso que eu estou falando, aí tem que acrescentar os laboratoriais, né? Então, não pode pedir fosfatase alcalina, né? Que tem falso negativo. Tem aumento do... Tá? Paciente de 37 anos, com gestação de 20 semanas, fez mastectomia com BLS há 2 semanas. Antecedentes familiares e pessoais negativos, exame histológico. Carcinoma lobular invasivo, tipo clássico, 1,3 centímetros, grau 1. Receptor de estrogênio e progesterona maior que 90%. Linfonodo sentinela negativo, positivo em 3 macrometástases. Qual a sua sugestão para tratamento da axila? E aí, pessoal? Vocês vão esvaziar ela porque ela é gestante? Não, nenhum, né? Se ela trata, não tá, não? Você vai esvaziar? Por quê? Mas por quê? Onde que eu tô errando aí? Não pode ter as 2 opções, ou esvaziar ou fazer a rádio pós-parto, discutir isso? Não, mas... Eu acho que é porque o Z11... Ela fez pelo Z11 e não tem indicação, né? Ela fez uma masté. Mas
Não Não pode- incluiu grávida. Não, mas ela fez uma mastectomia. Não pode ser Z11. Z11 também não pode ser master. Mas ela não poderia estar no Amaros? Pode estar no Amaros? Mas O só que o Amaros Amaros é não está no NCCN, né? Então tudo bem. O Amaros não está no NCCN, então- deve ser por isso. Tá certo. Exatamente. Essa seria a minha resposta. Porque é aquela mesma questão anterior de umas questões do passado. Você vai levar o NCCN em conta. No NCCN só está o Z11. Ó, então, é o Gustavo, né, que está falando? É eu mesmo. Eu responderia dessa forma. Eu pensei dessa maneira, que eu acho que entraria aí no Amaros. Não, mas para você colocar o Amaros, você tem que justificar. Entendeu? Então, ela caberia no Amaros, não caberia? Isso. Só que você falou aquela vez na outra questão. Para a prova, vai levar o que está em algum consenso. No guidelines, no caso da NCCN. Isso. Como aqui você está respondendo uma questão escrita, se você citar que segundo eu posso omitir a linfadenectomia axilar de acordo com os critérios do Amaros Trial. Tá? Porque na realidade ela pode, 20 semanas, com 6 meses depois, ela pode fazer a radioterapia, está dentro do padrão ainda. Sim. Mas aí depois eles, Gustavo, aí depois eles pegam e falam que não entra no Amaros, porque o gestante não entrou no estudo de retenção. Não, mas mas aí não falou. O fato de ser gestante não muda nada. Não muda nada. Eu acho que eu entendi o que o Marcelo falou. Se eu fosse botar, eu poderia, linfadenectomia axilar de acordo com o NCCN. Se usar critérios do Amaros, a paciente você tem que justificar, 30, né? No dia 30, eu vou ter uma parte prática, né? Eu vou apresentar para vocês, acho que eu tenho umas 10 provas práticas de todos os anos aí que eu tenho guardado. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar ensinar vocês como responder uma prova escrita. Isso vai ser bom. Tá? Que é o mais difícil, né? Acho que é a parte pior. Assim, tudo que não for guideline e você for responder como essa aqui, você tem que falar omissão da linfadenectomia axilar, enquadrando a paciente no trial do Amaros. Certo? Ponto. É isso. A única coisa que eu tenho medo, sabe aquela frase que menos é mais? Menos é mais? Então, quanto menos você se complicar, melhor é. A cabeça da banca ninguém vai entender, né? Se o cara falar, não, eu queria escutar o NCCN, pronto. Então, linfadenectomia axilar, justifica. Não se enquadra nos critérios do ACOSOG. Essas duas frases você não vai ter que colocar, por quê? Você vai colocar linfadené, e ela não se enquadra em nenhum... Se eu for pegar o NCCN lá, ela tem que esvaziar. Certo?